está me afirmando isto, eu posso crer. Insisto ainda na minha pergunta, que como você há de recordar, é apenas um eco da sua. Como é que você pode saber agora que crê tão positivamente no que disse o seu amigo? É porque conheço bem a pessoa e o caráter dela, você me responde. Nunca, em toda a sua vida, me enganou, e não a julgo capaz de fazê-lo. Pois bem, é justamente por esta razão que eu também sei que creio no Evangelho, que é por ele me ser mandado pelo próprio Deus. O apóstolo João diz: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou, quem a Deus não crê mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. 1 João 5, 9 ao 10. E Paulo diz: creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4, 3. Em certa ocasião, uma pessoa ansiosa pela salvação disse a um servo de Deus: Ah, Senhor, eu não posso crer. Ao que lhe respondeu o pregador com muito acerto: É verdade? E em quem você não pode crer? Esta simples pergunta foi suficiente para lhe abrir os olhos. Até ali tinha pensado que a fé era alguma coisa misteriosa que deveria sentir dentro de si, e que sem senti-la não poderia ter certeza da sua salvação. Mas afinal a fé do crente faz com que ele olhe, não para si mesmo, mas, ao contrário, para Cristo e para a sua obra consumada no Calvário, e o leve a aceitar confiadamente o testemunho que um Deus fiel dá acerca de ambos e assim alcança a paz. Quando uma pessoa se volta para o sol, a sua sombra fica para trás, assim também quando nós voltamos para Cristo glorificado no céu, não mais nos preocupamos conosco. Fica pois demonstrado que a bendita pessoa do Filho de Deus ganha a nossa confiança, a sua obra consumada nos dá segurança eterna, e a palavra de Deus, acerca de todo o que nele crê, nos dá a certeza inalterável de tal segurança. Encontramos em Cristo e na sua obra o caminho da salvação, e na palavra de Deus o conhecimento da salvação. Mas, dirá talvez o leitor, se tenho a vida eterna, como é que tenho sentimentos tão inconstantes, perdendo com frequência toda a minha alegria e consolação, achando-me sem paz e quase tão triste como antes de ter sido convertido? Esta pergunta nos leva a tratar de nosso terceiro ponto, que é o gozo da salvação. A palavra de Deus nos ensina que, enquanto o crente é salvo da ira futura pela obra de Cristo, e tem a certeza da salvação pela palavra de Deus, ele conserva a consolação e a alegria pelo poder do Espírito Santo que habita em si. 1 Coríntios 6, 19. Convém lembrar que toda pessoa salva ainda tem em si o que as Sagradas Escrituras chamam de a carne, isto é, a natureza pecaminosa com que nascemos, e que começa a se manifestar desde a nossa mais tenra infância. O Espírito Santo no crente resiste à carne, e fica entristecido sempre que ela se manifesta por pensamentos, palavras ou obras. Quando o crente procede de um modo digno do Senhor, o Espírito Santo produz em sua alma o seu bendito fruto, e amor, gozo, paz, etc. Veja Gálatas 5, 22. Porém, quando ele procede de um modo carnal e mundano, o Espírito Santo é entristecido e, como consequência, falta, na vida do crente, este fruto espiritual. Permita-me, leitor, expor sua situação, como o crente, da seguinte forma. A obra de Cristo e a sua salvação ficam em pé ou caem juntamente. O seu comportamento e o seu gozo ficam em pé ou caem juntamente. Se fosse possível a obra de Cristo cair por terra, o que graças a Deus nunca poderá acontecer, a sua salvação cairia juntamente com ela. Porém, quando por qualquer descuido você não tiver um comportamento próprio de um cristão, o que pode muito bem acontecer, você ficará também sem desfrutar o gozo. Em Atos dos Apóstolos, está escrito a respeito dos primeiros cristãos que andavam no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Atos 9, 31, e também aos discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo, Atos 13, 52. Depois de sermos convertidos, o nosso gozo espiritual será sempre proporcional ao caráter espiritual do nosso comportamento.
Você percebe agora, leitor, em que consiste o seu engano? Você tem confundido duas coisas diversas, que são, e a segurança da salvação, e o gozo que resulta dela. Se porventura você entregar-se à sua vontade própria, ao seu mau gênio, ou aos prazeres mundanos, etc., o Espírito Santo se entristecerá e logo você perderá sua alegria espiritual e talvez pense ter perdido também a sua segurança. Repito, porém, mais uma vez. A sua segurança depende da obra que Cristo fez por você. A sua certeza depende da palavra que Deus dirige a você. O seu gozo depende de você não entristecer o Espírito Santo que habita em você. Se você, sendo filho de Deus, entristecer o Espírito Santo, a sua comunhão com Deus Pai e com o seu bendito Filho ficará, como consequência, logo interrompida, e enquanto você, arrependido, não reconhecer e confessar o seu pecado a Deus, aquela comunhão e aquele gozo não lhe serão restaurados. Suponhamos que uma criança qualquer faça uma maldade. Sentindo que praticou o mal e desconfiando que seus pais já saibam do ocorrido, ela mostra logo em seu rosto os evidentes sinais de perturbação. Meia hora antes ela estava alegre a gozar juntamente com os pais de um passeio no jardim, agradando-se naquilo que agradava a eles também, e gozando aquilo que eles também desfrutavam. Em outras palavras, ela estava em comunhão com eles, tinham todos os mesmos sentimentos. Mas isso cessou num momento, e como criança travessa e desobediente, nós a encontramos agora em um canto, toda triste. Os pais, notando sua tristeza, perguntam-lhe pelo motivo, dizendo-lhe que, se tiver feito qualquer maldade, deve confessar tudo e eles a perdoarão, mas o orgulho e a teimosia a mantêm ali calada. Onde está agora a alegria que essa criança tinha há meia hora? Desapareceu completamente. Por quê? Porque se interrompeu a comunhão entre ela e seus pais, devido à sua maldade. Mas o que é feito do parentesco que, há meia hora, existia entre ela e seus pais? Porventura desapareceu isto também? Acaso cessou ou se interrompeu? Certamente que não. O seu parentesco depende do seu nascimento. A sua comunhão depende do seu comportamento. Passado, porém, algum tempo, ela sai do canto, onde tinha permanecido, e já arrependida e com o coração quebrantado, humilha-se e confessa toda a sua falta, do princípio ao fim, de modo que os pais percebem que ela odeia agora, tanto quanto eles, a sua desobediência e travessura. Então, tomando-a nos braços, cobrem-na de beijos. A sua alegria restabelece-se, porque também a sua comunhão com os pais está agora restabelecida. Lemos que o rei Davi, tendo em certa ocasião pecado gravemente, se arrependeu e voltou-se para Deus orando, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Salmos 51, 12. Notemos que não pediu que lhe fosse restituída a salvação, mas a alegria da salvação. Imaginemos agora o caso de outra maneira. Suponhamos que enquanto a criança se encontrava no canto, soluçando e sem dar provas de querer reatar comunhão com seus pais, se ouvisse um grito de afogo. O que iria ser da criança? Porventura seus pais a deixariam naquele canto para ser consumida pelo fogo que devora a casa? Impossível. Seria até mais provável que ela fosse a primeira pessoa que os pais tirariam para fora de casa e poriam a salvo. Todos devem saber perfeitamente que o amor de parentesco é uma coisa, e que o gozo da comunhão é outra inteiramente diferente. Ora, quando um crente cai em pecado, a sua comunhão com Deus Pai fica por algum tempo interrompida, e falta-lhe o gozo até que, com o coração contrito, se volte para o Pai e lhe confesse os seus pecados. Então, confiando na palavra de Deus, sabe que está de novo perdoado, porque a sua palavra claramente diz que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, 9.